Olá, professores, tudo bem? Sou o professor Gilson Alcântara, da Secretaria Municipal de Educação. Atualmente faço parte da equipe de práticas pedagógicas. Sou responsável pelo currículo Geografia e Sociologia. Espero, em primeiro lugar, que todos estejam bem, que tenham tido um excelente recesso, que todos estejam com saúde. E desejo um bom retorno a todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns assuntos, principalmente a avaliação e o caderno de atividades. Vamos conversar também sobre o currículo, roteiros de estudo, avaliação formativa e a necessidade de interação. O nosso currículo ele é baseado no BNCC. Foi promulgado em 2017. O currículo foi construído em 2018, a partir dos estudos da equipe da base. Foi implementado em 2019, passou pela primeira revisão em 2019, no final do ano, e em 2020 foi adequado por conta da pandemia. O currículo de Sociologia é o currículo antigo. Ele visa alguns objetivos, como compreensão da realidade social, explicação de fenômenos sociais, construção do conhecimento em ciências humanas e ampliar a visão do mundo do aluno, além de construir caminhos para a apropriação crítica. O currículo de Geografia ele tem como base a BNCC e traz um conhecimento de mundo integrado, trabalha conceitos geográficos importantes para o componente, conceitos transversais, e tem mais objetivos, como a alfabetização cartográfica em todos os anos, o letramento científico e o estudo de temas contemporâneos é oportunizado pelo nosso componente curricular. A geografia da BNCC trouxe como novidade a ideia do pensamento espacial e o raciocínio geográfico. O pensamento espacial é importante para a compreensão de processos territoriais, mudanças globais, desenvolvimento sustentável e também que o aluno entenda a interdependência e diversidade. E que o aluno adquira a habilidade de trabalhar com alguns procedimentos, alguns processos metodológicos, como leitura e produção de gráficos, tabelas, mapas temáticos e também realiza trabalhos de campo. O raciocínio geográfico é baseado em alguns princípios: analogia, conexão, extensão, diferenciação, ordem, distribuição e localização. É importante que o professor se aproprie desses princípios. Eles são fundamentais no desenvolvimento do aluno ao longo do ensino fundamental e do ensino médio, a partir do ano que vem, com a revisão do currículo de Ciências Humanas. O currículo é baseado em competências. Então, antes das habilidades vem as competências. Tem as competências gerais e as competências específicas. As competências visam mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, para que o aluno resolva problemas da vida cotidiana, exerça a cidadania e se prepare para o mundo do trabalho. Também desenvolve pensamento científico, crítico e criativo, capacidade de comunicação e argumentação, enfim, traga um desenvolvimento integral para o nosso aluno. O currículo 2021, então, para sintetizar, baseado em competências, habilidades essenciais, então, com um currículo simplificado, por conta do contexto pandêmico, e é dividido em trimestres. Estamos no primeiro trimestre, partindo da metade final. Como que são as habilidades? Elas se expressam o que deverá ser tratado nas aulas e quais são os processos cognitivos. Então temos nesse exemplo um verbo, na habilidade do 7º ano, 4A, que é o verbo analisar. Então ele informa os processos cognitivos. E temos o complemento, que é a distribuição territorial da população brasileira, que é o assunto, o conteúdo que deve ser trabalhado. Então não deve analisar a distribuição territorial da população brasileira. E tem um modificador, que é para considerar a diversidade étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática, na formação do povo brasileiro. As habilidades foram criadas a partir da taxonomia de Bloom, que prevê 3 níveis de processo de raciocínio: nível de entrada, nível de processamento e nível de saída. Entrada, processos mais simples, como coletar, reunir informações, recordar e listar. Processamento, demandam atividades um pouco mais complexas dos nossos alunos, como explicar, classificar e comparar. E nível de saída são processos que o aluno consegue desenvolver melhor a partir do 8º e 9º ano. É a produção de novos conhecimentos a partir de informações obtidas nos 2 níveis anteriores. Aqui tem um quadro que exemplifica em qual processo de raciocínio está cada verbo dessa lista. Por exemplo, reconhecer e recitar, processo de entrada,
classificar e categorizar processo no segundo nível, processamento, e imaginar, generalizar, planejar, processo de saída. As habilidades do nosso currículo, elas têm uma estrutura, uma organização, um código. Nesse caso, temos 4 exemplos de habilidades. EF, ensino fundamental, o 1 é o ano, GE é o componente curricular e 10 é o número da habilidade. Nesse caso, uma habilidade foi tirada da BNCC. No segundo exemplo, tem uma habilidade que tem uma letra a mais, uma habilidade que foi desmembrada em 2 ou mais habilidades. Então, uma habilidade muito complexa, ela pode ser desmembrada para facilitar o trabalho do professor. Um exemplo, uma habilidade que trabalha alguma questão econômica ou social sobre África e Oceania, ela pode ser desmembrada, primeiro trabalhar a África e depois trabalhar a Oceania. Aqui temos como exemplo, na terceira habilidade, uma habilidade HC, uma habilidade complementar. Provavelmente uma habilidade que foi retirada da própria BNCC, mas de um ano anterior ou um ano posterior. Então, é uma habilidade que complementa, ela serve como pré-requisito ou oportuniza trabalhar temas locais. Nesse caso, temos a habilidade T, que é exclusiva do currículo de Taubaté. Existem também algumas habilidades que foram tiradas do currículo do estado de São Paulo. As habilidades podem ser muito complexas, então é importante que o professor conheça as habilidades e desmembre essas habilidades em objetivos de aprendizagem. Nesse exemplo, temos uma habilidade do 6º ano e ela pede para que o aluno desenvolva ao longo do processo de ensino-aprendizagem comparar modificações das paisagens no município de Taubaté e do Vale do Rio Paraíba do Sul. Como é uma habilidade complexa, ela foi desmembrada em 3 objetivos de aprendizagem: conhecer as características das paisagens naturais, depois o aluno vai conhecer as características das paisagens humanizadas e, por fim, comparar modificações que ocorrem nas paisagens naturais humanizadas. Enfim, o aluno parte de processos mais simples até chegar no processo mais complexo. Os professores recebem, melhor dizendo, cada mês um quadro com as habilidades para o mês seguinte, as habilidades por semana daquele mês, daquele período. Nesse exemplo, temos aqui um quadro de habilidades do mês de abril, já adequado à semana do recesso escolar. É importante o professor se apropriar, observar essas habilidades previstas para aquela semana e preparar os seus roteiros, seguindo esse quadro enviado pela EPP para cada escola. Os roteiros de estudo são quinzenais, então o professor segue o cronograma de habilidades enviado pela EPP. Ele pode ser elaborado utilizando diversos instrumentos, diversas referências, enfim, múltiplas possibilidades para o professor. É importante considerar a realidade da sua turma e o momento de correção pode ocorrer no HTPC, no HTPL ou em um outro momento que o professor estiver disponível. Pode ser feita a correção remota ou físico. Nesse momento de agravamento da pandemia, a correção física está descartada, mas assim no momento que a situação melhorar, pode ser retomada. Então é importante que o roteiro traga uma breve explicação do tema trabalhado, apresente conceitos, fundamentos, características que podem ser aprofundadas. É importante que proporcione experiência de aprendizagem, que o aluno consiga aprender através daquilo que foi proposto, e também que traga evidências, que demonstre evidências que ele aprendeu a partir de exercícios, de momentos de reflexão. Trago aqui um exemplo de um roteiro de estudo que foi elaborado no início do ano, para o 7º ano. Tem uma habilidade, e essa habilidade foi desmembrada em 3 objetivos de aprendizagem, e aí traz um pequeno texto, sugestão de vídeo, mais um pequeno texto, mais outra sugestão de vídeo, para que o aluno consiga desenvolver a habilidade, e exercícios para evidenciar o que foi aprendido. Em relação à avaliação, a avaliação avalia tanto o processo de ensino como o processo de aprendizagem. Ela serve para o educador e serve para o educando, serve para o aluno. A avaliação, ao longo do tempo, ela teve várias gerações, ou vários focos, podemos dizer assim.
Primeiro, a medida, mais ou menos 100 anos atrás, era uma ideia de teste padronizado, classificação. Para isso que servia a avaliação, aplicar testes e fazer classificação dos alunos. No segundo momento da descrição, o enfoque maior no processo. Aí a taxonomia de Bloom ajudou a ampliar esse objetivo da avaliação, que pensava no domínio cognitivo, afetivo e psicomotor, com foco na intervenção do professor a partir dos resultados obtidos. Falando em taxonomia de Bloom, é importante destacar que ela reforça o domínio cognitivo, a questão do conhecimento, a compreensão, a aplicação daquele conhecimento, a análise, a síntese e a avaliação. Então, ela trabalha em níveis de complexidade crescente, como foi dito anteriormente, passando de processos de entrada, processamento e saída. A terceira geração da avaliação é a do julgamento. A avaliação formativa e formativa surge aí. A avaliação surge nesse momento com um poder regulador, educativo e formador. Uma ideia que temos até os dias de hoje, muito forte. Educação como instrumento de formação. A avaliação ela deve induzir ou facilitar a tomada de decisões. Então, ela deve ajudar no professor. Ela tem que envolver os atores específicos, como professores, pais, alunos e outros, outros colegas, outros professores, levar em conta os contextos de ensino e de aprendizagem. E o professor é importante definir os critérios para que tenham uma avaliação a contento. A última geração, que é a geração atual, uma parte da ideia da negociação. Participação dos sujeitos envolvidos, então amplia um pouco o que foi dito anteriormente. O professor é o especialista que ajuda na construção do conhecimento, que vai utilizar abordagens, métodos e estratégias diversificadas. É importante, nesse momento da avaliação, baseada na negociação, o feedback, quer dizer, o retorno. Como que o aluno foi naquela avaliação, a conversa ali com o professor é muito importante, esse retorno é fundamental. Nessa geração é importante a criação de uma cultura de avaliação, que englobe todos os aspectos dos processos de ensino e aprendizagem, que promova o acompanhamento e desenvolvimento integral dos alunos. Então, a avaliação tem como pressuposto oferecer ao professor a oportunidade de verificar continuamente se as atividades, os métodos, os procedimentos, os recursos e as técnicas utilizadas estão permitindo atingir os objetivos propostos. Uma ideia de avaliação muito atrelada à ideia de avaliação formativa, que temos aqui nesse quadro. Avaliação diagnóstica, que ocorre antes do ensino. O professor aplica para perceber qual nível que o aluno está, quais habilidades ele adquiriu. Tem avaliação somativa, que ocorre para classificar, para atribuir nota. Geralmente ocorre depois do processo de ensino, ou depois de uma etapa. E avaliação formativa, que vamos falar um pouco mais, que ocorre durante o processo de ensino. Está em consonância com a última geração da avaliação, que é a negociação. Então, a avaliação formativa, eu trouxe aqui alguns autores que destacam algumas características. A avaliação formativa é o interrogar sobre um processo. Então, ela faz com que o aluno pense na trajetória em si. Alerta esse aluno sobre as falhas, as lacunas do percurso, e como ele pode corrigir o seu processo de aprendizagem. Tem como característica essencial o fato de ser integrada na ação de formação, então ajuda o professor nesse ato de ensino. E por último, os processos de avaliação formativa são concebidos para permitir ajustamentos, como eu falei, ajuda o professor e ajuda o aluno. Então ela orienta estudantes e professores a redirecionarem seus percursos. A Secretaria de Educação, através da Portaria 1621, elencou os critérios para avaliação nesse momento pandêmico. A participação corresponde a 50% da nota, então os alunos recebem roteiros de estudos via meio eletrônico ou impresso, faz os cadernos de atividades, participam dos grupos de comunicação, via WhatsApp, Google Classroom, etc. E também pode fazer a autoavaliação. O desenvolvimento vale 30% da nota, então é importante verificar a evolução do aluno no processo de ensino-aprendizagem, os erros e os acertos que ele teve nesse momento. E por último, a resposta, os roteiros, caderno de atividades e qualquer outro instrumento. Então, a questão da nota tem 3 critérios: a participação, 50%, o desenvolvimento, 30% da nota, e a resposta, 20% da nota.
É importante que o professor diversifique esses instrumentos de avaliação, em razão de que a aprendizagem dos alunos pode ser analisada sob diferentes ângulos e dimensões. Então, utilizar instrumentos diversificados, conseguimos avaliar diversas dimensões. O caderno de atividades, ele deve ser aplicado na semana de 10 de maio a 14 de maio. É importante que o professor oportunize uma interação mais síncrona possível nesse momento e que o caderno de atividades sirva como um instrumento. O professor não simplesmente receba as respostas dos alunos e indique as respostas corretas, que trabalhe questão por questão, item por item. O caderno de atividades ele foi elaborado a partir das habilidades do trimestre, e nesse quadro nós temos as habilidades de geografia que foram utilizadas. Elas estão destacadas em amarelo. Enviarei ao longo da semana também para os professores de sociologia a lista de habilidades que foram selecionadas para a elaboração do caderno de atividades de sociologia do ensino médio, e também enviarei para os professores do ensino médio a lista de habilidades que foram escolhidas para preparar o caderno de atividades do ensino médio. Aqui como exemplo temos uma questão do 9º ano, que trabalha processo de globalização. Então tem um quadro com algumas informações, como o número de usuários de internet no mundo. Então, professor, é importante fazer uma interação síncrona para explorar esse quadro, trabalhar questões relacionadas à questão econômica, questão tecnológica, e como que esses países se inserem no contexto da globalização. E aí analisar item por item e fazer relações com temas correlatos. Por exemplo, no item A globalização praticamente eliminou as disparidades tecnológicas entre os países. Fazer com que o aluno reflita, que ele pense, e ao observar o quadro, ele verifique se essa afirmação é correta ou não. E aí a questão no item B, os países desenvolvidos têm maior acesso a outras tecnologias, que ele reflita, ele pense, ele olhe o quadro, tire a sua conclusão, o professor explore cada um dos itens e faça as relações pertinentes. Aqui temos como exemplo uma questão do 2º ano do ensino médio, traz um gráfico que trabalha a evolução da população brasileira entre 1940 e 2000. Então dá para trabalhar diversas questões nessa questão. Tem a questão demográfica, a questão da evolução da população. Alguns itens trazem essa questão de forma bem clara, mas também questões de ordem econômica, política, social, enfim, múltiplas possibilidades. Então o professor pode, trabalhando junto com o aluno de forma síncrona, dar um suporte maior, fazer relações, associações, enfim, aproveitar muito bem o exercício, para não simplesmente ser uma tarefa que o aluno realiza, responde e o professor depois corrige. Não, a interação é muito rica e está em consonância nessa ideia de avaliação formativa. As aulas nesse momento atual, elas estão de certa forma prejudicadas, não há uma interação entre professor e aluno como costuma acontecer nos momentos não pandêmicos. Então tem duas formas de interagir com o nosso aluno, as síncronas e as assíncronas. Quais são as vantagens e desvantagens? As aulas síncronas ocorrem em tempo real, através de plataformas como Zoom, Meet ou próprio WhatsApp. As vantagens são acompanhamento simultâneo, então o professor pode acompanhar o que os estudantes estão fazendo, o professor consegue, nessas aulas, uma maior interação, diminui aquela sensação de isolamento do ensino à distância, oportuniza atividades em grupo e aplicação de metodologias diversas. Permite o contato direto com os alunos, o contato entre alunos. O professor pode personalizar a sua aula, tentar chegar um pouco mais próximo de uma aula presencial. Permite que dúvidas sejam respondidas e abre espaço para perguntas, debates e exemplos mais contextualizados. As desvantagens desse tipo de aula: falta de flexibilidade em relação ao horário e também a questão do ritmo de estudo de cada aluno. E uma dependência da tecnologia, o acesso quando não tem internet e a capacidade de processamento do seu aparelho, do celular, do seu computador. Mas as vantagens superam as desvantagens, então tem muito mais vantagem esse tipo de aula,
aula síncrona do que desvantagens. As aulas assíncronas, elas ocorrem de forma remota, através de videoaulas, de podcasts, modos online ou material impresso com roteiro de estudo entregue pela escola para aqueles alunos que precisam. Quais as vantagens principais? Flexibilidade, o aluno faz no tempo dele, no ritmo dele. E acessibilidade facilitada, que demanda uma quantidade menor de recursos, tanto de acesso à rede como recurso de computador ou de celular. Mas tem muitas desvantagens. Quais desvantagens? Mantém a ideia do isolamento, então cada um faz no seu lugar, na sua casa, e a interação, o trabalho em grupo prejudicado. E também reduz a motivação dos estudantes. Alguns estudos apontam uma redução drástica na motivação dos estudantes com esse tipo de interação. Tem um problema também da questão da falta de autodisciplina. Muitos alunos não conseguem se organizar, ter uma rotina de estudo que consiga cumprir todas as atividades. Então a procrastinação, deixar fazer sempre depois, é um problema. E também contato e feedback limitados. O professor não consegue, muitas vezes, dar um feedback, dar um retorno no momento mais rápido possível, por questões de horário, ter outras turmas para interagir, enfim. Então, isso é prejudicado nesse tipo de interação. Também destaco os nossos canais de comunicação. Temos o AVEP, que é um grupo, uma espécie de Google Classroom dos professores de geografia, é um canal de compartilhamento de materiais, de textos, de ideias, de roteiros de estudo, de vídeos. Tem muito material interessante que vai ajudar muitos professores na preparação dos roteiros de estudo, planos de aula e até nas avaliações. Temos também o WhatsApp Geografia Taubaté, então os professores que não fazem parte, fica o convite para participar. Vou deixar meu contato no final da apresentação, só mandar uma mensagem que eu incluo no grupo. Temos também o grupo Sociologia Taubaté, que foi criado recentemente para essa interação e essa troca. Também faço convite para quem gosta de trabalhar temas complementares como educação ambiental. Temos um grupo específico que é o Sala Verde Educação Ambiental. Estou à disposição para interação, esclarecimento de dúvidas, troca. Esses grupos estão abertos também para a troca entre os colegas. E compartilhem, mandem os materiais e aulas, roteiros que vocês fizeram. Um trabalho excelente, um trabalho muito elogiado pelas equipes gestoras ao longo desse momento pandêmico. Então merece ser compartilhado, tem muita coisa boa sendo feita pelos colegas e tem ajudado muito os nossos alunos. Agradeço a atenção de vocês, deixo aqui os meus contatos. Um grande abraço, muita saúde para todos vocês. Sucesso, fique com Deus.